Boa noite a todos, meus amigos lanceiros, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Lançando Redes. Hoje estamos aqui com o nosso ilustre amigo, Sadi, já ele vai se apresentar para nós, e nós vamos falar sobre um tema que é muito comum nós ouvirmos nos dias de hoje, que é o ateísmo. O Sadi ele já é formado em filosofia e no trabalho de conclusão de curso dele, ele falou sobre o tema. Então ele dedicou um tempo maior sobre o assunto, se aprofundou mais e vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre isso, para a gente entender melhor o que significa isso e quem sabe encontrarmos caminhos para superar essas dificuldades dos nossos tempos. O programa foi gravado, então nós não estamos ao vivo hoje, porque nós temos um compromisso na casa, na quinta-noite, que é o horário que vocês estão nos assistindo agora. Lembrando que a partir de agora o nosso programa será sempre às 20 horas, como hoje. Mas mesmo não estando ao vivo, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer algum comentário sobre o nosso vídeo de hoje, podem deixar nos comentários. Assim que possível, nós entramos em contato, retornando vocês. Tá bom? Então, Sadi, pode se apresentar para o pessoal, conhecer um pouquinho você. Ele não é da nossa arquidiocese, tá? Boa noite, queridos lanceiros que nos acompanham nesta quinta-feira. Como o Jean já pôde fazer uma apresentação antecipada, o meu nome é Sadi, eu sou seminarista da Diocese de Jaboticabal. Estou no primeiro ano da etapa da configuração, chamado primeiro ano de Teologia, quinto ano de seminário. Então, tendo cursado a filosofia, tendo concluído a filosofia, eu pude fazer um estudo, como meu trabalho de conclusão de curso, sobre a crise da razão ocidental, algumas características que a ciência, a nossa forma de utilizar a razão, acabou desenvolvendo até o ponto de chegar naquilo que um autor chamará de crise, com o fenômeno do ateísmo, que hoje a gente percebe que tem aumentado. Mesmo as pessoas que não se dizem explicitamente ateias, mesmo assim existe resquícios de mentalidade ateia na população. Então é um fenômeno bastante presente nos nossos dias. Um tema da filosofia que, com muita sorte, pode se ligar de forma muito concreta, de forma muito evidente com a nossa fé, motivo pelo qual me interessei pelo tema. Então vai ser muito importante a gente conversar com o Sadi sobre isso hoje, porque como ele disse, nós podemos estar sofrendo influências desses tipos de pensamento, né, que atrapalham na nossa fé. E é um tema recente, podemos dizer que o ateísmo é um tema recente, porque quando nós estudamos a história, a gente percebe que as pessoas tinham fé, sempre acreditavam em Deus, né? Em todos os tempos antigos, na Idade Média, e o ateísmo começou a aparecer recentemente, né? Então, por que isso foi começar a acontecer agora, antes não? E o que nós temos hoje, né? No que ele se transformou hoje? Bom, é verdade que o ateísmo, enquanto tal, melhor dizendo, traços de ateísmo já se podiam observar desde a Grécia Antiga. Mas, na Grécia Antiga, por exemplo, os traços de ateísmo não tinham a mesma formalidade que o ateísmo tem hoje. Eram muito mais uma forma de você contestar a religião politeísta na Grécia Antiga do que efetivamente um sistema de eu não acredito em Deus. Um sistema que formaliza essa teoria. A teoria de que Deus não existe ou a teoria de que você não deve acreditar em Deus. Agora, enquanto corpo, enquanto fenômeno, enquanto, por assim dizer, estrutura de pensamento, com ideias, com proposições, ele é um tanto quanto recente. Ele tem suas origens no iluminismo e ganha todo o corpo efetivo, principalmente a partir de Feuerbach e Marx. Então é um fenômeno do século passado, o ateísmo estruturado. No entanto, principalmente na idade contemporânea, então nós estamos falando de um fenômeno aí de 20 anos, ele ganha muita força com um movimento chamado de novo ateísmo, que é o ateísmo militante, que é o ateu que ele não apenas está convencido de que Deus não existe,
como ele se vê na obrigação de apresentar este fato aos demais. Então eles brigam contra as religiões, porque consideram elas perigosas. Nós estamos falando aí principalmente de Richard Dawkins, com seu livro Deus, um Delírio. Esse livro que se tornou um best-seller nos Estados Unidos. E esse livro é de 20 anos para cá. Isso, é um fenômeno da idade contemporânea. Na verdade, do século XXI. É um fenômeno bastante recente. Mas nós percebemos, Jean, que estudando a história, o ateísmo tem um motivo para ter chegado naquilo que ele é hoje. Não foi um fenômeno assim espontâneo. O homem não acordou de um dia para a noite, revoltado com Deus, e falou, pronto, agora eu não acredito mais em você. Agora você não existe, você morreu para mim. Não foi exatamente isso. Na verdade, houve um processo histórico. Nós assistimos, em especial do Renascimento em diante, um grande florescer da razão humana, o que foi ótimo. A razão humana pôde se desenvolver com muita força. E nós temos como ápice, na história da filosofia disso, o iluminismo. Quantos de vocês, nossos queridos lanceiros, já não ouviram falar desta palavra? Iluminismo. Famoso iluminismo de Kant, famoso iluminismo de Voltaire e de outros autores, que deu ênfase na razão. E até aí tudo bem, a razão é uma faculdade do homem, uma faculdade através da qual o homem conhece a realidade. Porém, já no iluminismo, começou-se a dar uma ênfase quase que exclusiva na razão do homem. Como se o homem pudesse ser reduzido, pudesse ser trocado pela sua racionalidade. Como se ele fosse um ser assim, muito simples. O que é o homem? O homem é a sua razão. Quase como se fosse essa igualdade. Não que seja exatamente assim, mas de forma grosseira, percebe-se que o pensamento por trás é esse. Depois, o iluminismo não poderia ter outra consequência que não o positivismo, outra escola filosófica muito famosa. Se o iluminismo afirma a superioridade de uma faculdade do homem, que é a razão, o positivismo afirma a superioridade de um método para o homem conhecer a realidade. Esse método chama-se ciência. O homem, a partir daí, a ciência recebeu bastante desenvolvimento, muito foi desenvolvido, e o homem também passou, principalmente por causa desse positivismo, a considerar que a ciência deveria ser a única forma de conhecer a realidade. Então, todo conhecimento do homem deveria seguir o método científico. Então, vamos citar aí, de forma breve, o principal pensador do positivismo, o Augusto Comte. Ele vai falar o seguinte, olha, assim como na vida a gente evolui, e à medida que a gente evolui, à medida que a gente cresce, o nosso pensamento vai se renovando, isso também aconteceu com a história da humanidade. Quando você é criança, você é mais ingênuo e tende a buscar em outras pessoas a explicação para as coisas. O Comte vai falar, isso aconteceu com a humanidade. No começo da humanidade, a humanidade era ingênua e buscava nos deuses ou em Deus, não importa se são vários ou se é um, a razão das coisas. Esse seria um estágio teológico do homem conhecer, que coloca em Deus as razões de ser. Isso é muito vivido pelos mitos e assim por diante. Com o nascimento da filosofia, a humanidade teria passado por um novo estágio. Assim como o homem, à medida em que vai se tornando mais velho, também vai conseguindo tirar a explicação, a causa, aliás, de seres externos. No entanto, ele ainda fica com coisas abstratas, fica com princípios ainda que não são efetivos. Também na história da humanidade, a filosofia seria esse segundo estágio do conhecimento da humanidade. Então a gente pode explicar em termos de coisas abstratas como essência, natureza, como substância e outras palavras aí bastante filosóficas, toda a realidade. Mas isso também não é a maturidade do ser humano. A maturidade do ser humano é quando ele está adulto, quando ele faz uso exclusivamente da razão, de um método específico. Também a humanidade chegou num ponto em que conseguiu conceber a ciência experimental, de raízes aí em Francis Bacon, em Galileu Galilei, e a partir de agora, esse é o modelo de adulto no conhecimento humano, de espécie adulta. Todo conhecimento tem que se dar a partir do método científico.
Então, nós conseguimos usar isso para explicar o céu, os astros, que seria a astronomia, para explicar a Terra, a física e a química estão aí, para explicar até a vida, a biologia, pelo menos em questão de seres vivos, a física orgânica, como ele chama, está explicado. E ele queria, na época dele ainda não existia, fundar uma física social, daí que deu origem à ciência da sociologia. Então, esse é o pensamento. O que veio antes foi importante, mas só por razões históricas. Porque sem aquelas fases, o homem não teria chegado à ciência experimental, à ciência positiva. Mas agora que chegou, ele tem que abandonar isso que ficou para trás e se focar somente na ciência experimental. Só que tem um problema. A ciência experimental, ela tem como domínio, como as coisas que podem ser investigadas, aquilo que eu posso, de certa forma, medir ou, pelo menos, estabelecer um método de laboratório. Principalmente as ciências naturais. As ciências naturais têm os experimentos replicáveis em laboratórios. As ciências humanas acabam sendo uma extensão, de uma forma um pouco mais frouxa desse conceito, mas pelo menos fenômenos que você pode perceber que existem princípios princípios científicos, estatísticos, por trás do homem. Por trás exato, do homem, porque nós estamos falando de ciências humanas, né? Agora, e Deus? Deus não pode ser colocado nestes parâmetros. Então, a ciência não se debruça sobre Deus. Note uma coisa interessante. O problema não está na ciência. Em momento nenhum, a ciência foi um ponto negativo para o homem. A ciência trouxe aí vacinas diante da pandemia, nós vivemos isso. A ciência trouxe várias curas. A ciência trouxe avanços na aplicação da técnica. O homem pôde transformar o mundo, pôde viver uma vida de muito mais comodidades graças à ciência. O problema é que a nossa mentalidade se fechou na ciência. E a gente acha que o mundo vive de ciência, que só a ciência vai salvar o mundo. Como você estava falando, a ciência, ela estuda aquilo que é aparente, né? Aquilo que você consegue colocar num laboratório. Talvez como tudo que foi sendo conferido pelas pesquisas científicas foram dando certo, foram sendo bem-sucedidas, talvez o ser humano caiu nesse erro de achar que então qualquer coisa poderia ser analisado pela ciência. Aí você falou de Deus, mas nós podemos falar até mesmo de nós, né, os seres humanos, que não somos só o que é aparente, o que é colocado em laboratório, né, mas nós também temos uma dimensão que a ciência somente não consegue abarcar, né, que é a nossa dimensão espiritual. Por isso que nós precisamos também de outras ferramentas, outros métodos, né? Exato. Existe uma ciência que estuda o homem, uma ciência nesses modelos, a chamada antropologia científica. Mas qual que é o objeto principal da antropologia científica? É o homem enquanto corpo. Datação de carbono 14, ou então fenômenos que estão ligados ao homem, como a cultura. Mas o homem vai muito além do que só a cultura, do que só aquilo que ele produz. Veja, a própria palavra cultura vem do latim colo, que significa cultivar. O homem vai muito além das suas obras. O homem vai muito além daquilo que ele cultiva. Por que essa ciência se consolidou? Porque foi dando certo? Sim, foi dando certo, e também porque ela tem um poder de transformação na sociedade incrível. Ninguém viu um poder de transformação tão grande como quando começaram a aparecer os resultados da ciência, dos frutos da ciência. Vamos colocar aí Revolução Industrial. O que foi Revolução Industrial? Revolução Industrial foi um evento histórico sem precedentes, principalmente no que nós dizemos a transformação da forma com que o homem vive. Alguns autores gostam de compará-lo, inclusive, com a Revolução Neolítica, que aconteceu cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Quer dizer, comparar com o grande momento da história que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. E passaram a surgir civilizações. Tem pessoas que colocam as duas no mesmo patamar, para você ver como isso realmente impactou a sociedade, o poder do homem. Só que aí vem o problema. Como o homem passou a realmente ver que isso dava um grande avanço, um poder de transformação incrível, ele passou a depender daquilo que ele criou. Ele passou a depender da técnica. E o que é técnica?
Técnica é a aplicação de uma teoria, de uma estrutura, com métodos práticos, com modelos práticos. A técnica de transformar carvão em energia, a técnica de gerar energia a partir da água, né, as hidrelétricas, e assim vai. Estou dando exemplos, não estou julgando cada exemplo, não estou julgando se cada exemplo é certo ou errado. Estou dando exemplos de técnica. Então, até aí tudo bem. A técnica é boa para o homem. O homem transforma o ambiente e consegue viver uma vida mais cômoda. Porque o homem, de todos os animais, de todos os seres naturais, é um dos mais frágeis. Se não fosse a técnica, ele seria certamente presa de toda a selva, de todos os animais que vivem com ele. Graças à técnica, ele não é. Porém, com essa revolução científica, um filósofo muito interessante, chamado José Ortega y Gasset, vai falar o seguinte: a ciência deveria dar as bases para a técnica, né? A teoria deveria mais ou menos orientar o que a prática faz. Só que o homem passou a fazer a técnica que regimenta, que dita o andamento da ciência, da teoria. Quer dizer, ficou nessa necessidade de transformar. Eu preciso transformar, eu preciso ir além, eu preciso mudar a natureza, eu preciso me afirmar. Não é mais pela necessidade do homem, mas é pela necessidade de transformar isso. Pela necessidade de transformar o ambiente. Como se fosse um vício. Como se fosse um vício. De manter, às vezes, uma comodidade, um status quo. Isso aí foi gerando a necessidade da técnica. Então, agora é a técnica que está regulamentando a ciência. Essa foi uma característica do positivismo. É o que eu estou entendendo é que, assim, em nenhum momento a ciência está sendo colocada como algo negativo, mas o problema estaria no modo em que o homem passou a utilizar a ciência. Exato, na visão que o homem tem da ciência. Inclusive, a ciência tem um princípio que é extremamente válido de dividir o seu objeto e ficar cada vez mais específica. Se preocupar cada vez mais com alguns pontos para poder entender melhor o ponto e, assim, enxergar o todo como melhor. Vamos dar um exemplo bem simples. O corpo humano. Hoje está bem mais específico que isso, hein? Um exemplo até ultrapassado, mas serve para a nossa discussão aqui. Nós queremos entender o corpo, o funcionamento da saúde do homem. Então, vai ter uma pessoa que se dedica a estudar o olho, que é o oftalmologista. Vai ter uma pessoa que se dedica a estudar o sistema digestivo, que é o gastrologista. Vai ter uma pessoa que se dedica a estudar, por exemplo, o sistema locomotor, que é os ossos e a movimentação, que é o ortopedista, e assim por diante. Então, a gente tem as especializações médicas. O problema é que hoje a gente está cada vez mais especializado e, muitas vezes, o cientista, não a ciência, mas o cientista, corre o risco de achar que o oftalmologista ele corre o risco de achar que o homem se reduz ao olho, que o ortopedista, que o homem se reduz ao sistema locomotor. Então, não estou falando que são riscos dessas profissões, são riscos de qualquer pessoa de ciência. Qualquer pessoa de ciência pode perder a visão geral, que a ciência deve estudar tudo aquilo que lhe cabe, mas a gente acha que podemos trocar a ciência, todo o universo, por aquilo que a gente estuda. Isso é perigoso. Sadi, então como esse problema da ciência culminou no ateísmo? Então, além de ter essa questão do objeto, né, ou seja, a ciência, pelo próprio método, dificilmente poder dizer alguma coisa sobre Deus. Deus não pode ser experimentado de forma empírica, como é o que a ciência tanto apregoa. Além disso, isso tem características muito profundas sobre como o homem se entende e como o homem entende Deus, como o homem entende a natureza. Tudo isso é colocado em mudança. Vejam, esse paradigma, ele traz consigo uma coisa que nós chamamos de imanentismo. O que significa imanentismo? Todas as causas, tudo que eu for procurar, tem que estar na mesma esfera de natureza que eu. Ou seja, nós só vamos procurar explicações que tenham a ver com coisas físicas. Esqueçam o transcendente. O transcendente não tem espaço no imanentismo. Ou seja, nós vamos procurar apenas o imanente, aquilo que está no mesmo plano que nós. Claro que aí Deus perde espaço. O homem vai passar a ver a natureza como um corpo, essa é a palavra que se usa, corpo, que ele pode manipular à vontade. Pode usar da sua matéria para aplicar a técnica, pode manipulá-la ao seu bel prazer, contanto que a técnica seja aplicada e seu bem-estar seja garantido.
no que diz respeito ao outro homem. O outro homem não é mais enxergado como ali a pessoa que está na minha frente é uma pessoa tanto quanto eu. Uma pessoa que tem toda uma dimensão espiritual, toda uma complexidade. Olha, ele é corpo, mas ele também tem alma e espírito. Não, é um corpo estranho que eu enxergo na minha frente, que eu também posso eventualmente até usá-lo para meu bel prazer. Nós podemos até cair no utilitarismo ético dessa visão. E a partir de Deus não tem espaço num imanentismo, né? Deus é transcendente. Deus tem uma dimensão muito mais transcendente do que propriamente imanente. Então, aí a religião passa a ser vista como um fenômeno histórico, um fenômeno cultural, um fenômeno que é necessário para explicar, às vezes, alguns comportamentos, para trazer um conforto psicológico. E a própria história mostrou isso. Com o iluminismo, surgiu um tipo de pensamento muito presente nos dias de hoje. E embora as pessoas não saibam que existe esse nome, mas é muito presente nos dias de hoje, que é o chamado deísmo. O que isso significa? Olha, Deus ele cria o universo, cria as leis, mas depois abandona o universo. Então é como se o universo fosse um relógio, Deus tivesse dado a corda no relógio, e agora o relógio caminha por conta própria. Tem muita gente que fala, bom, Deus criou agora as leis, então agora ele se vira. A gente se vira, né? E a gente se vira, exato, perfeito. Ele não interfere mais na realidade. Não interfere, não mostra o seu amor, a sua misericórdia para o homem, para com a história, para com o mundo que ele criou. Isso é o chamado deísmo. Só que o deísmo é quase um ateísmo. Basta eu trocar Deus como organizador dessas leis e colocar outra figura. Se eu colocar outra figura, como por exemplo o acaso. As leis nasceram por acaso. As leis não são assim. Coincidentemente elas são assim. Mas não vamos estudar por quê. Pronto. Nós temos aí um ateísmo. Já temos uma base para o ateísmo. O deísmo está muito próximo do ateísmo. O Deus do deísta não é um Deus forte. É um Deus que existe para organizar o universo. Depois que ele organizou, quase não existe mais. É só porque eles não conseguem explicar a causa do universo, eles usam Deus para isso e depois deixam de fora. Exato, é até uma possibilidade, uma forma de compreender também. Você pode chamar de Deus causas que eu não conheço. Eu chamo causas desconhecidas de Deus. Então aí, naturalmente, o ateísmo vai surgindo, vai ganhando força. E os novos ateus estão sempre batendo essa tecla. Eles são pessoas extremamente ligadas a essas ciências de caráter mais humano. Eu estou falando aí da neuropsicologia, da neurociência, que é uma coisa muito avançada para os dias de hoje. Que bom que nós estamos evoluindo muito no estudo do cérebro. Mas eles estão, novamente, reduzindo todos os fenômenos espirituais e psíquicos do homem à neurociência. Então, tudo é explicação do cérebro, tudo são tendências psicanalíticas ou algum outro tipo de corrente filosófica que você pode até aplicar aqui. E esse é um fenômeno que os ateus vão buscar. A religião, a instituição cultural. O Brasil é católico, mas isso é coisa de cultura. Não porque Deus efetivamente exista. Não, mas é uma questão cultural. Porque é uma coisa que identifica o povo. Mas e o verdadeiro significado? Não. Isso é para você apaziguar a consciência, ou é para você achar que você tem uma esperança na vida. Mas tudo é explicável por uma ciência. No entanto, existem alguns problemas em se pensar assim, eu acredito. Por exemplo, parte-se de um pressuposto, parte-se de uma afirmação. Qual afirmação é essa? Só devemos aceitar os resultados que a ciência comprovar. O que a ciência não explica é mentira. Não deve ser aceitado. Não existe. Não existe ou não deve ser aceitado. Pelo menos não deve ser aceitado. Tudo bem. E como se prova esta frase que eu acabei de falar cientificamente? Como eu posso provar cientificamente que só a ciência presta? Não tem como. Né? É um problema. Então, E como a ciência prova que Deus não existe, por exemplo? Exato. Ela não prova nem que existe, nem que não existe. Exato. Embora eles sempre colocam o famoso ônus da prova. Quem quer provar tem que assumir o risco que não existe até que se prova o contrário. Mas independentemente disso, como que eu provo que só a ciência pode explicar, que só a ciência pode provar? Já tem um problema nisso. Outro problema que a gente vê muito característico desse pensamento neo-ateu é o que eles entendem por fé. Então, o que eles acham que é a fé? A fé é uma besteira do homem. A fé é uma besteira porque, assim, em nome de um Deus, eu aceito qualquer coisa como verdade, e aí com isso você enfraquece o seu senso crítico, e você pode aceitar qualquer besteira como se ela fosse verdade. Esse é o pensamento deles. Só que isso é esvaziar a fé em um aspecto, que é o aspecto do conhecimento.
De fato, existe um caráter de fé no conhecimento. E tem um caráter de fé que eles próprios acabam fazendo sem perceber. Eles próprios acabam se usando de fé no conhecimento. Por exemplo, o Isaac Newton, lá, muitos anos atrás, alguns séculos atrás, formulou a teoria da gravitação universal. Principalmente a que a gente fala popularmente como teoria da gravidade. Eles não repetem os experimentos do Newton. Se eles não repetem os experimentos do Newton, não quer dizer que eles acreditam? Não quer dizer que eles dão uma fé? Se eles fossem levar o próprio argumento a ferro e fogo, eles também deveriam colocar em xeque os ensinamentos do Newton. Mas eles acreditam, eles colocam fé nisso. Como eu também acredito que a pessoa que vai fazer minha comida amanhã, se Deus quiser, não vai botar veneno. Eu tenho isso que é chamado fé natural. E, além disso, a fé sobrenatural, que é a fé em Deus, não é um simples fenômeno no seguinte sentido: eu vou acreditar em Deus, e é isso. Vou acreditar no impossível. Não. Na verdade, o que é a fé? A fé é uma resposta. Uma resposta a um Deus que chama o homem a viver no seu mistério divino. Então, se é uma resposta, comporta, sim, uma dimensão de acreditar nele. Mas é muito mais, não se reduz a isso. A fé não é um crer sem ter provas. É um abrir-se em resposta ao transcendente. É que existe uma polarização, ao meu ver, né? Ou você tem fé, ou você tem razão. Como se aquele que tem fé fosse uma pessoa irracional, né? E para você fazer o uso da razão, você não pode ter fé. Exato, né? exatamente. As pessoas não conseguem mais conciliar os dois, como sempre a humanidade, por muito tempo, né, conseguiu fazer. Em algum momento da história, essas coisas começaram a se separar, né? Exatamente. E por que fazem isso? Porque acreditam que a fé só serve para uma coisa, para conhecer, para acreditar numa verdade. Mas a fé é muito mais do que isso. A fé é uma resposta. A fé não é um sentimento. A fé não é um meio de se chegar numa verdade. A fé é uma resposta. Então, se é uma resposta, ela predispõe, ela faz o homem disposto a dar alguns passos, a assumir algumas atitudes de vida para si. Dentre elas, naturalmente, inclui acreditar numa verdade divina. Mas é uma verdade divina dada de forma arbitrária? Não. Mas porque a fé é resposta, a fé acredita que o ser que é chamado, que chama, e a quem você responde com a fé, Deus no caso, né? Acredita que Deus, ele é uma autoridade, não no sentido autoritário da palavra, mas ele, sendo bom, verdadeiro, justo, tem consigo os melhores parâmetros possíveis de bondade, de verdade, de justiça. Então, eu acreditar naquilo é eu reconhecer a grandeza daquele que me chama. Não simples, eu vou acreditar porque eu acho que isso faz bem. Não, mas porque é uma resposta. Porque é um desejo de você responder e conformar a sua vida com a vida daquele que chama. Aproveitando esse assunto, também tem um outro argumento muito comum utilizado por eles, pelos novos ateus, que fala assim: olha, a Bíblia é a pior coisa que a humanidade já criou. Porque na Bíblia você aprende a ser preconceituoso, você aprende a odiar a humanidade, você aprende a ser N coisas negativas. Por quê? Porque enxergam como se a Bíblia fosse um manual moral. Ou seja, como se o homem tem que pautar o conhecimento dele na Bíblia. Tem que pautar o comportamento dele na Bíblia. Como se a Bíblia fosse faça isso, não faça aquilo. Como se toda a Bíblia fosse isso. Mas nós, já aproveitando que nós estamos conversando sobre a fé, a Bíblia, na verdade, é um livro de fé. Então, se a Bíblia é um livro de fé, ela narra uma experiência de um povo, às vezes a gente pode até enxergar como mais de um povo hebreu, que no Novo Testamento é a igreja, tudo, como a gente bem sabe, né? Mas de cunho eminentemente hebreu, que deu uma resposta a Deus. E aí, como consequência da resposta dada a Deus, vem o desejo de conformar a sua vida com a vida daquele que chama. Vem o desejo de realizar o bem. O desejo de realizar o bem porque aquele que chama é bom. Então, se eu quiser imitá-lo, eu tenho que ser bom. E eu, para ser bom, preciso fazer algumas coisas. Preciso evitar algumas outras e fazer algumas. Então, note que a moral não é o tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia é a fé. Quem enxerga a Bíblia como um livro moral, rapidamente cai no risco de farisaísmo.
Cai no risco de achar assim, eu estou fazendo tudo que a Bíblia manda, eu sou melhor que você. Porque eu estou fazendo certo, hein? Ó, eu estou de acordo. Você não, você é impuro, nem se aproxime de mim. E não foi exatamente isso que Jesus combateu no Evangelho? Então, algumas características interessantes para se pensar no pensamento dos novos ateus. Fenômenos que a gente vive, pessoal. Quantas pessoas não se acham melhores que outras por estarem seguindo alguns preceitos religiosos? Isso são características de querer enxergar a religião, o livro sagrado, como um manual moral. A religião tem que ser muito mais do que isso. A religião tem que ser efetivamente uma resposta. Uma coisa que nasce do íntimo do seu ser, como, nossa, Deus é tão bom, e Ele me dá esse grande presente, que é viver na natureza divina, chamar para si na natureza divina. Então, é um grande privilégio com o qual eu vou corresponder com a minha vida. Não com, então, agora eu sou perfeito porque ele fez isso. Mas uma resposta dada diariamente. E como toda essa problemática do ateísmo interfere nas nossas pastorais, na nossa vida de fé hoje, né? O que a gente pode observar, de repente se policiar, olhar para cada um de nós que estamos assistindo esse programa hoje, ouvindo o que você está nos dizendo, como que a gente pode tomar cuidado para não trilhar um caminho que vai nos levar para longe da fé? Bom, em primeiro lugar, o próprio risco do farisaísmo, acho que é um risco que a gente acaba correndo. Nas pastorais, nos movimentos, em várias instâncias da nossa igreja. Outro risco com o qual a gente tem que estar atento, que pode estar presente nas nossas igrejas, é o risco também de, já que a ciência já que o homem de ciência, melhor dizendo, não a ciência, mas o cientista, puxou a sardinha demais para o lado dele, nós não podemos fazer o movimento contrário. Quer dizer, puxar demais para a fé e cair numa ingenuidade da fé. Então eu não vou nem me vacinar porque com a fé eu vou estar salvo. Espera aí, vamos devagar. Um verdadeiro homem de fé, sabe as consequências da fé e sabe que fé e ciência não se opõem. Porque são dois níveis de reflexão sobre a mesma verdade. Não são duas verdades. Se fossem duas verdades, uma teria que estar certa, outra teria que estar errada, e elas entrariam em conflitos. Mas não são duas verdades, mas são dois aspectos diferentes da mesma verdade. Como um exemplo de um papel, um livro. Veja, num livro eu vejo letras impressas numa página. Um químico vai dizer assim, essas letras, um químico, um cientista, vai dizer, as letras estão impressas no papel porque a tinta preta, por causa das propriedades assim, assim, assado, faz os átomos assim, assim, assados ligarem-se ao papel e aí a tinta fica preta e forma a mensagem. Ótimo, isso não é verdade? Isso é verdade. Mas participa da mesma verdade uma página de livro, mesmo objeto, outra verdade. Outra verdade não, outro aspecto da verdade, melhor dizendo. Qual seria esse? Tudo bem, a ciência pode explicar isso, mas existe uma outra dimensão. Por que o autor quis escrever estas palavras? Qual foi a sua intenção? E ali eu estou colocando outra camada de reflexão sobre a mesma verdade. O livro foi impresso com um objetivo. Então, nós não podemos também desprezar a ciência. Esse é um risco que nós podemos correr. Também vamos desprezar a ciência. Vamos acreditar que tudo é do jeito que a Bíblia escreve, sim, no sentido literal. Então, se fala que Deus criou o homem no sexto dia, porque realmente passou o relógio 6 dias, tal, e Deus criou. Também nós não podemos cair nesse fundamentalismo de leitura da Sagrada Escritura, de qualquer outro texto sagrado. Porque o fundamentalismo conduz a fanatismo. E nós falhamos em entender efetivamente a Bíblia como um livro de fé. Porque nós novamente estamos caindo no erro que os ateus estão nos acusando. Estão nos acusando de tomar a Bíblia como se fosse um livro de moral e também de que a nossa fé é um acreditar sem ter provas. E aí, se a gente acredita que a Bíblia é daquele jeitinho mesmo, do jeito que está lá, narra exatamente historicamente um fato, a gente está acreditando em uma coisa que pode nunca ter acontecido. Mas é conciliar. Assim como eu não posso ter o fundamentalismo, essa leitura ingênua da Sagrada Escritura, também não posso ter o fundamentalismo da ciência. Mas tem que ser um homem de equilíbrio. Um homem que consegue integrar as duas coisas. Como nós vamos conseguir ser homens de equilíbrio? É aí que eu apresento uma proposta. A educação. Nós devemos, assim, ter muito carinho com a nossa educação. Nós que somos agentes pastorais, com a nossa catequese. Com uma catequese que ensine a verdadeira essência da fé.
que ensine a fé como resposta, que dê a conhecer as Sagradas Escrituras como um livro de fé, não como um manual moral. E, no nível geral, uma educação que pelo menos tenha a abertura à complexidade da realidade. O que eu quero dizer isso? Complexidade da realidade significa o seguinte: um aspecto da verdade, um aspecto da realidade, não pode ser explicado a partir de um único caminho. Eu não posso achar que a ciência vai explicar toda a realidade. Como eu não posso achar que outro caminho, a filosofia, por exemplo, vai explicar toda a realidade. Mas por que não pensar em diferentes aspectos, diferentes camadas, entre aspas, porque não são físicas, né? Diferentes camadas da realidade presentes na mesma realidade, que podem se completar e não competir uma com a outra, mas se completar. Todas essas faculdades foram nos dadas por Deus, né? Eu acho que Ele não deu alguma coisa que servisse só para nos atrapalhar. Na verdade, tanto a fé como a razão, que são os principais que nós estamos falando aqui, se Deus nos deu é porque com eles, em conjunto, nós podemos chegar mais próximos do próprio Deus, da verdade, mas nós devemos usar da forma correta, né? Exatamente. O salmista, no Salmo 8, vai dizer assim: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Quer dizer, ele vai contemplando o cosmos, contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e as estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. O salmista fala o seguinte: olha, eu vejo que tudo é muito perfeito, tudo é muito bonito, e o Senhor construiu o homem de forma assim, com muito carinho. Tudo que Deus fez, Deus nos deu, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo pelo qual nós somos constituídos, fomos constituídos para um propósito. E o propósito é, por meio desta vida, honrá-lo. Honrá-lo, viver uma vida de santidade, construir o seu reino aqui na Terra. Então, naturalmente, a ciência pode fazer isso. Retoma esse assunto. Vejam as vacinas. Quanto nós não conseguimos trazer vida por causa das vacinas. Por outro lado, a fé nos permite ir além desta vida. Nos permite viver esta vida com outros olhos e enxergar uma outra vida, uma continuação que seria impossível sem ela. E além você disse que o caminho seria educação, né? Um dos caminhos apresentados, mas ainda assim parece que não sei se seria suficiente, né? Teria algum outro modo. O caminho da educação, por exemplo, da catequese, você falou. Mas pensando ainda numa realidade maior, na sociedade, por exemplo, pessoas que não vão na igreja, elas não vão fazer catequese, é aí que eu quero chegar. Como que elas poderiam ter um contato com a complexidade do ser humano? Porque ou a gente pode acreditar que quem não vai na igreja, então não vai conseguir nunca ter contato com essa complexidade, né? Não. Na verdade, essa é uma proposta de educação geral. A abertura à complexidade do homem é uma proposta de educação não só para a catequese. Uma proposta de educação para todas as esferas da sociedade. Naturalmente, o nosso processo de catequese, quando fala a partir do que a igreja ensina sobre o homem, a partir da antropologia da igreja, antropologia teológica, já tem uma dimensão de abertura, porque já fala que o homem é corpo, alma e espírito. 3 dimensões que coexistem no homem. Então, a abertura já é quase que um pressuposto na catequese. Vamos pensar assim. Então, a abertura à complexidade deve ser realizada até, de certa forma, com mais ênfase fora do que até dentro. É uma proposta muito clara. Retomar um conceito que na antiguidade, principalmente na Idade Média, melhor dizendo, na Idade Média foi que ele ganhou a força. Foi esquecido desde então, o conceito de pessoa. Chamar o homem de pessoa. Chamar o homem de indivíduo, pensa ele de forma muito isolada, como se fosse um corpo para a ciência utilizar. Pensar o homem como sujeito dá uma ideia fortemente de que ele interage com alguma coisa. Mas, ainda assim, numa visão um pouco tecnicista. Mas pensar o homem como pessoa. Toda pessoa carrega em si uma complexidade. Ela é algum filósofo chamado Boécio vai afirmar, substância individual de natureza racional. Se ela é uma substância, em primeiro lugar, indica que ela existe no mundo. Então ela tem um corpo. E se é de natureza racional, significa que ela tem pelo menos um espírito.
e naturalmente também tem uma alma. Isso é de uma profundidade. A substância também indica uma alma, né? Substância, na verdade, é uma realidade formada de matéria e forma. Alguns autores vão defender. Então, nisso tem corpo e alma. Mais a natureza racional, onde indica o espírito. Então, isso vai indicar uma profundidade do homem que foi perdida. Nós devemos mudar a nossa visão de homem. No fundo, não parece que o ateísmo se constrói a partir de uma visão de homem? A conclusão que fica do meu trabalho é o seguinte: o homem não estava insatisfeito com Deus, não estava insatisfeito com a doutrina, não estava insatisfeito com a salvação, não estava insatisfeito com isso que a igreja propõe. O homem estava insatisfeito com uma instituição, olhando unicamente como uma instituição humana, igreja, e, sobretudo, a partir do momento em que ele começou a mudar a visão de si. Quando ele começou a mudar a visão de si, quando ele começou a se imanentizar, ou seja, a esquecer o transcendente, olhar só a matéria na coisa, Deus foi expulso da natureza. Deus foi expulso do seu pensamento. Então não é que Deus quis expulsar o homem, mas o pensamento que o homem foi desenvolvendo, que a história da humanidade de uma forma geral foi desenvolvendo, expulsou Deus. Eu acho que junto com o fenômeno do ateísmo que está na nossa modernidade, também a gente pode observar o fenômeno da objetivação das pessoas, né? Como você está dizendo aí, você vai perdendo a noção de Deus, também vai perdendo a noção de quem nós somos, afinal somos imagem e semelhança de Deus. Mas para nós encerrarmos, eu só queria colocar uma reflexão, porque acho que o cientista que a gente tem mais contato no mundo de hoje, poderíamos dizer que é o médico, né? Porque a gente vai com muita frequência, e como nós temos fé no médico, né? A gente vai lá, nunca viu a pessoa, às vezes, na vida, e o que ela fala para nós, a gente já toma como verdade, e tenta colocar em prática aquilo que foi falado. E esse é um exercício de fé que nós devemos fazer com Deus também. Por que a gente acredita no médico? Porque certamente nós já fomos anteriormente no médico, pode ser em outro, e colocamos em prática o que ele disse e deu certo. Então aí a gente tem a plena certeza que os médicos vão falar a verdade, vão nos ajudar, né? E também outras pessoas falam que já foi no médico e que deu certo. Então isso vai fazendo com que nós tenhamos fé nos médicos. E eu acredito que tenha um fator ainda anterior e importante. A gente acredita num negócio chamado autoridade. Acredita na autoridade do médico. A gente acredita que pelo próprio fato de ele ser médico, ele vai ter algum caminho para nos propor para superar uma doença. Assim como a gente pode acreditar na autoridade de Deus. Pelo fato dele ser Deus, eu acredito que ele tem os caminhos de verdade e vida. E para nós alimentarmos essa fé em Deus, nós devemos fazer a mesma coisa. Fazer a experiência daquilo que Deus nos propõe. Então nós sabemos que Deus quer que nós sejamos bons, quer que nós perdoemos as pessoas. A igreja nos instrui a buscarmos a confissão, para que a gente esteja mais próximos de Deus. Jesus nos deixou tantos ensinamentos para a gente colocar em prática no dia a dia. Então, à medida que nós vamos fazendo a experiência disso, é como se nós estivéssemos indo numa consulta e tomado o remédio que o médico passou, e aí a gente foi curado. Então, a gente vai tendo cada vez mais confiança no médico e também trazendo para o lado da fé em Deus. Então, é dessa forma que a gente vai alimentando a nossa fé. Como o Sadi nos falou, a ciência não consegue comprovar a existência de Deus e tudo mais, mas o instrumento que comprova a existência de Deus, eu acho que é o próprio ser humano, né? E à medida que nós vamos experimentando aquilo que Deus nos propõe, e a gente vai conseguindo alimentar essa fé. Você gostaria de deixar mais alguma palavra? Só uma breve palavrinha assim, e longe de nós querermos provar ou não provar, ou melhor dizendo, provar a existência de Deus ou provar a sua não existência, longe de nós pensarmos nessa via. Ter fé em Deus sempre será uma opção nossa, mas é uma opção que vale a pena. Essa que eu acho que é a grande questão. Vai ser uma opção. Talvez nós não vamos encontrar
tantos argumentos racionais que indiquem. Vamos encontrar alguns sim, mas ainda assim será sempre uma opção nossa. Mas é uma opção que vale a pena. Então a mensagem que eu quero deixar nesse sentido, querido lanceiro, é que sempre vale a pena a fé. Nós podemos viver tempos difíceis. Nós podemos viver tempos em que argumentos muito convincentes vão aparecer. Mas mesmo nesses argumentos, sempre busque ter noção da totalidade. Deus criou nós por inteiros. Criou nós de forma tão profunda que ainda somos um mistério para nós mesmos. Portanto, jamais tenhamos a pretensão de achar que nós sabemos tudo de nós. Ou ainda melhor, tudo de Deus. Mas sempre tenhamos essa abertura a descobrir mais. E aí sempre a gente pode se maravilhar com o novo que a gente descobre. E foi o maravilhamento que possibilitou a filosofia, essa grande forma de conhecimento existir. Então que a gente realmente esteja encantado cada vez mais por cada verdade que a gente descobre de Deus. E que esse encantamento não seja um mero exercício intelectual, mas realmente abrace o nosso ser. Porque toda a verdade que nós descobrimos sobre Deus tem no horizonte um objetivo: a nossa salvação. O seu grande amor manifestado de forma concreta na nossa salvação. Que nos sintamos abraçados pela salvação de Deus, que se desdobra nas verdades que nós vamos descobrindo. E cada vez mais tenhamos a fé necessária, não só para crer, mas para responder a esse chamado que Ele faz de participar da sua vida divina. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Muito obrigado, Sadi. Muito obrigado, Matheus Sena, o nosso produtor, que nos ajudou durante essa gravação do programa. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco, nos assistiram. Compartilhe com os seus amigos. Deixem comentários, perguntas, fiquem à vontade. E também temas para próximos programas. Às vezes tem algum assunto que vocês acham curioso, gostariam de saber um pouco mais. Então, só deixar aí que nós vamos olhar depois. Bom, fiquem com Deus. Até semana que vem no nosso próximo programa, no novo horário, às 20 horas na quinta-feira. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.